Está com a hora da verdade. Esta semana com Marina Gonçalves, deputada do PS, dirigente socialista, foi Ministra da Habitação até este ano, no último governo liderado por António Costa. Eu sou Tomás Anjinho Chagas, comigo está Helena Pereira, jornalista do Público. O PS está a exagerar ao impor linhas vermelhas e fazer uma lista de reivindicações para aprovar o Orçamento do Estado. Antes de mais, bom dia, muito obrigada também pelo convite. Quer dizer, eu tenho alguma dificuldade em entender quem usa o argumento de não estarmos a ser razoáveis por apresentarmos, na verdade, duas reivindicações, vamos chamar assim, neste diálogo com o Governo, no meio de centenas de artigos no Orçamento de Estado, que sabemos todos que é um documento muito amplo, muito complexo, com muitas medidas, algumas obviamente que são permanentes, que não são novas, não são decisões novas, mas também com muitas medidas que refletem também as políticas do Governo. Portanto, é para nós algo difícil de entender que se diga que o PS não está a ser razoável por definir que duas medidas, que não é de hoje, não é de ontem, não é de há um mês, é desde que elas foram apresentadas, que é o IRS jovem e o IRC, são para nós, hoje falamos de linhas vermelhas, mas são intransigências do ponto de vista de política pública, de justiça social, de justiça fiscal, dissemos-lo desde o primeiro momento e, portanto, aquilo que para mim é mais difícil de perceber na verdade são duas coisas. Por um lado é o tom quase de pré-campanha que temos assistido nos últimos dias, mas mais do que isso, de repente, esta surpresa com algo que nós temos dito desde o primeiro momento. Nós não queremos estas duas medidas no diálogo, quer dizer, não queremos estas duas medidas no debate do Orçamento de Estado. Mas Pedro Nuno Santos apresenta medidas alternativas com o mesmo cabimento orçamental. Isso não é substituir-se ao Governo ao querer usar a margem orçamental de um Governo da AD? Eu quase que repetia, que fazia uma pergunta que é, mas qual é a margem orçamental? Nós ontem ouvimos a AD e o Primeiro-Ministro falar de uma margem orçamental de 2 mil milhões de euros. Mas há aqui alguma contradição, então, porque nós temos um governo a dizer que há 6 meses que apresentam um conjunto de propostas, e já agora nós sabemos que elas estão a ser apresentadas, muitas não concordamos e nem sequer as colocamos aqui no debate do Orçamento de Estado, e há aqui uma contradição, ou elas foram apresentadas e têm impacto orçamental, ou então elas não foram apresentadas. Obviamente, isto cabe dentro das margens orçamentais do Governo. Nós não estamos a discutir de uma forma transversal aquilo que foram decisões políticas do Governo, que eu estou convencida que não se ficarão por aqui. Não será um Governo, certamente, que agora vai navegar à vista sem nenhuma medida de política do seu Governo. Nós estamos a olhar para duas medidas que, no imediato, têm um impacto entre as duas de 1.500 milhões de euros, 1.000 milhões do IRS jovem, 500 milhões do IRC para já, porque a velocidade de cruzeiro são 1.500 milhões de euros. Estamos a olhar, como dizia e repito, duas medidas dentro de um orçamento e de um conjunto de propostas que o próprio Governo diz que tem apresentado ao longo dos últimos meses e a dizer elas não devem estar no diálogo do Orçamento de Estado, elas têm que ser retiradas porque para o Partido Socialista não é possível aprovar um Orçamento de Estado com estas duas medidas e obviamente que se nós não dizemos que não queremos estas medidas, mas sabemos que olhando também para os objetivos do Governo com estas duas medidas, que era ter políticas para os mais jovens, ter políticas e medidas para a nossa economia, mas também não retirando da equação para nós realidades importantes e que devemos olhar, nomeadamente o SNS e também os pensionistas, olhar e sugerir medidas nesta área, medidas que nós consideramos importantes. Mas permitam-me também dizer que nós somos muito claros. Nós achamos as medidas importantes, mas também dissemos que esse diálogo com o Governo podia ser feito de forma mais aberta, digamos assim, sobre estas medidas, que achamos muito relevantes, mas que percebemos que podemos ter que discutir com o Governo para onde é que esta verba é alocada. Agora, a questão de princípio que é fundamental, que fique claro também para quem nos está a ouvir e que temos tido sistematicamente PSD e CDS a tentar inverter ou, permitam-me a mesma expressão, de tentar enganar, subverter a verdade, dizendo que estamos a fazer um orçamento de Estado. Estamos a falar de duas medidas, como dizia, no meio de uma centena de propostas, muitas delas já apresentadas pelo Governo e muito faladas pelo Governo. Sobre estas duas medidas, nos últimos dias parece-me que o Governo deu sinais de estar aberto a mudar, de alguma forma, tanto o que defende no IRC como no IRS jovem. O que pergunto é se para o PS está aberto, de alguma forma, a negociar mudanças ou continua a valer a intransigência de que nada daquilo que o PSD defende nestas duas matérias pode ir avante?
Nós voltamos a discutir a gênese, no fundo, destas duas medidas, não é? Eu, permita-me, não posso deixar de fazer este comentário, que nos últimos dias aquilo que nós temos visto é sobretudo uma postura, eu já o disse e repito, uma postura, aliás, nas jornadas parlamentares bastante evidente, de membros do Governo e de deputados do PSD e do CDS, nomeadamente o líder parlamentar do PSD, muito assintosa, muito ríspida, com pouca boa-fé no diálogo que dizem querer fazer com o Partido Socialista, quase a pessoalizar o tipo de ataque que fazem, que na verdade nos dá a entender que não querem dialogar. Quer dizer, eu pelo menos acho que dialogar não é tratar na praça pública o Partido Socialista a quem pedem, e que nós, na verdade, queremos fazer esse esforço, mas a quem pedem para dialogar, porque é o Governo, como tantas vezes dizem, é do PSD e do CDS, não é possível pedirem ao PS para dialogar e depois fazerem este tipo de diálogo, e é isto que, na verdade, temos assistido. Relativamente às propostas... a acusação que o PSD também faz ao PS. Bom, eu não sei, nós podemos aqui quase podíamos fazer aqui várias memórias de intervenções que têm sido feitas ao longo do tempo e vamos perceber qual é o tom de um lado e do outro. Nós apresentamos o Partido Socialista neste diálogo, desde o primeiro momento primeiro pediu dados, analisou os dados, a seguir fez propostas a quem tem que fazer, que não é publicamente, é ao Governo, é reunião com o Governo, sem fazer comunicados a dizer que há intransigência. Reunimos quando todas as partes puderam reunir e apresentou-se as medidas, e agora apresentamos essas medidas, obviamente, depois de apresentar ao Primeiro-Ministro, foram apresentadas publicamente, e aquilo que foi feito a seguir, e que é aquilo que o momento em que estamos neste momento, é aguardar que o Governo faça a análise e, de acordo com o que dizem publicamente, apresentar a contraproposta. Desse momento até agora, nós temos assistido aqui a duas posições efetivamente diferentes. Não, mas do lado do PS, o PS está aberto a discutir IRS jovem e IRC. Nós desde o primeiro momento dizemos que não. O IRC e o IRS jovem, as medidas que estão apresentadas, não têm modulação possível, porque elas na sua gênese são erradas. Para o Partido Socialista, obviamente, não é? É sempre aberto a esta discussão. Porque para o Partido Socialista, olhamos para o IRS jovem, na sua gênese, na forma como ela está construída, eventualmente com modulações, continuamos a assentar na injustiça social e fiscal entre jovens, porque um jovem de 36 anos vai pagar, se calhar, 3 ou 4 vezes mais imposto do que o jovem de 35 anos, e também entre os próprios jovens até aos 35 anos, porque é um modelo regressivo, não é um modelo progressivo. E o mesmo se diga no IRC. Se nós queremos uma economia que seja uma economia que aposte na inovação, que aposte na sua capitalização, que aposte nos seus trabalhadores e naquela que é uma dimensão fundamental para os jovens e para os menos jovens, que é a questão salarial, nós temos que fazer verdadeiramente estas medidas para as empresas de forma seletiva. E, portanto, a não ser que esta... E, obviamente, estamos disponíveis e aguardamos a proposta por parte do Governo, que disseram que iam apresentar. Mas, para nós estamos, obviamente, disponíveis dentro desta lógica, que para nós é importante, de justiça fiscal e de apoios que verdadeiramente cheguem ao objetivo que queremos, nós estamos disponíveis. O modelo de IRC, de IRS jovem inicial, mesmo com modulações, não é possível que chegue a esse objetivo e já fomos muito claros sobre isso. A AD tem melhorado a sua postura ao promover encontros entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, ou estamos neste momento mais longe do que o que já estivemos de ver o orçamento aprovado? Para o Partido Socialista eu não posso falar pela AD, nem devo falar pela AD, já fiz aqui a minha avaliação sobre aquilo que temos assistido ao longo dos últimos dias, posso falar pelo Partido Socialista. Da mesma forma que no início deste processo orçamental dissemos que estávamos disponíveis para o diálogo e da mesma forma que definimos um caminho e a cada passo fomos avaliando e avançando, pedimos dados, esperamos muito tempo pelos dados, tivemos os dados, depois de termos os dados, avaliamos e fizemos as nossas propostas, sem nunca relembro ter dito que aceitávamos neste trabalho, pelo contrário, IRC e IRS Jovem, sempre dissemos que para nós estas duas matérias eram muito difíceis e não deviam estar na discussão do Orçamento de Estado. Acho que ninguém entende que o dizer não deve estar na discussão do Orçamento de Estado é que deve estar à parte da discussão do Orçamento de Estado. Penso que não ficou claro para toda a gente e agora estamos a aguardar, é tempo de ouvirmos, obviamente, da parte do Governo que tem para nos apresentar. A postura de hoje é exatamente a mesma do primeiro momento. Nós não estamos disponíveis para, sermos nós a
apresentar um orçamento que é do Governo. 2, para aprovarmos sem mais um orçamento de Estado, quando nos pedem ao Partido Socialista esse diálogo. Sim, nós estamos disponíveis, não estamos disponíveis para ceder em toda a linha, e para nós estes princípios da conjugação do interesse público com as convicções de política pública são fundamentais e vão estar sempre na base da discussão e da avaliação que faremos a cada momento. Mas não seria melhor que estes encontros fossem feitos de forma mais discreta, para citar o Governo, porque não compromete mais tanto Luís Montenegro como Pedro Nuno Santos que estes encontros sejam públicos, não aumenta ainda mais a pressão para os dois lados? Não, os encontros não são públicos, os encontros são privados e as reuniões têm corrido sempre que eles acontecem, não é? à porta fechada. É importante que haja essa... Nós tivemos, aliás, durante o mês de agosto, alguns episódios de difícil compreensão, mas que criaram ruído à volta do Orçamento de Estado, por aparentes reuniões privadas, e criou mais ruído, na verdade, do que nós tornarmos transparente aquele que é o trabalho que está a ser feito. Na verdade, o que nós estamos a fazer é dar a conhecer a transparência deste processo de diálogo que nem Governo, nem Partido Socialista diz que não existe, pelo contrário. Mas não há ele tradição existe. de negociações tão na praça pública como estas que conduzam a bons resultados, nomeadamente na Geringonça foi possível aprovar 5 orçamentos de Estado e não havia este nível de exposição pública. Eu recordo que não estamos sequer na mesma situação. Nós em 2015 Mas ajuda, o que eu pergunto é, ajuda ou não a ser Permita-me, discreto? porque isto é relevante. Aquilo que existia em 2015 era uma maioria parlamentar bastante estável e apesar de quem agora está no Governo ter dito desde o primeiro momento que não ia resultar, foi verdadeiramente uma maioria parlamentar estável, com compromissos, com este diálogo. Sim, eu só falei na Geringonça por causa da Mas é que elas não são comparáveis, por isso é que eu estou a usar precisamente o mesmo exemplo. Elas não são comparáveis. Nós tínhamos desde o primeiro momento uma maioria parlamentar definida, inicialmente até com acordos escritos, e isso obviamente que permitia fazer um trabalho diferente, que na verdade nunca não foi colocado, quer dizer, havia sempre uma margem obviamente de apreciação pública e de transparência que era determinada até ao momento da apresentação do Orçamento de Estado. Eram conhecidos também alguns avanços nesse processo, mas não é sequer comparável, nem podemos fazer essa comparação com o momento que temos hoje. Nós hoje temos, permita-me só, nós hoje temos um Governo que dizia desde o primeiro momento que tinha uma maioria estável para poder governar, mas que a verdade é que não cuidou de fazer esse trabalho com quem queria fazer. O Partido Socialista sempre disse, a direita tinha uma maioria no Parlamento, é certo, cabia ao Governo de fazer esse diálogo para que pudesse ter em cada momento a sua maioria que dizia ter no Parlamento para discutir. No Orçamento de Estado, aquilo que tivemos desde o primeiro momento da parte do PS de transparência, portanto de publicidade daquilo que queria fazer, foi, sobre estas duas medidas que já falamos, dizer que não eram aceitáveis e que não deviam estar na discussão do Orçamento de Estado. 2, que estávamos disponíveis para dialogar com o Governo. Tudo o que depois podemos dizer do que se discutiu na praça pública verdadeiramente tem mais a ver com a forma bastante aguerrida com que muitas vezes se faz este debate sobre as posições do Partido Socialista e da AD, PSD, CDS, PP, e eu aí diria que tem havido comportamentos bastante distintos entre Partido Socialista e PSD, portanto, se calhar é nesta forma como nós estamos a adjetivar comportamento, muitas vezes pessoalizando essa adjetivação, é que faz esta perturbação da discussão pública, que ela é também necessária. Temos que perceber como é que a fazemos. E como é que viu o anúncio de Luís Montenegro de que vai apresentar uma contraproposta irrecusável ao PS? Eu vejo há uma reunião, já se sabe que há uma reunião quinta-feira, esperamos com expectativa essa proposta irrecusável, para o Partido Socialista já o disse, há para nós um princípio para que essa proposta seja irrecusável, é que o IRC e o IRS jovem não constem da proposta do Orçamento de Estado, não prescindindo, como dizia, porque isto é fundamental, do objetivo de chegar aos mais jovens, do objetivo de chegar à economia, às nossas empresas, mas eu vejo que a forma que vejo hoje este anúncio por parte do Primeiro-Ministro é da mesma forma que víamos e que vemos com a apresentação das nossas propostas. É sinal que, efetivamente, vão concordar com a nossa questão base relativamente ao IRC e ao IRS jovem. A reunião de quinta-feira pode ser a última, porque se a contraproposta estiver tão longe daquilo que são as ideias do PS, pode ficar por ali a conversa, é?
Nós não estamos a fazer, não vou fazer aqui um exercício de adivinhação do que é que vai acontecer na quinta-feira. Eu vou repetir aquilo que referi. O PS está verdadeiramente disponível para dialogar com o Governo e, portanto, não vai ser pelo Partido Socialista que não vamos ter orçamento de Estado e que vamos ter instabilidade no país. Pelo Partido Socialista há todas as condições para darmos estabilidade ao país, para termos um orçamento de Estado e para podermos continuar a trabalhar em prol dos portugueses. Se não houver, efetivamente nós temos que fazer essa avaliação, mas não será certamente por causa do Partido Socialista. O PS, eu percebo o que é que está a dizer, que não será pelo PS, mas o PS não tem qualquer responsabilidade em ser menos intransigente e evitar uma crise política? Bom, há aí duas dimensões nessa pergunta. Sobre sentir responsabilidade, o Partido Socialista sente a responsabilidade para com a população, também por quem votou nos 78 deputados do Partido Socialista que estão no Parlamento e que foram eleitos com um programa, com um conjunto de princípios. E na segunda dimensão, agora juntando a segunda dimensão, o Partido Socialista não se pode anular no seu programa, nas suas convicções, na forma como elas se conjugam com o interesse público, que não são coisas distantes, são coisas que se complementam, que na verdade funcionam em conjunto. E nós teimamos a fazer esta discussão, e se calhar é isso que muitas vezes perturba também confunde quem nos está a ouvir. Nós fazemos uma discussão do Orçamento de Estado como se o Orçamento de Estado fossem duas medidas. Isso é o pior que nós podemos fazer neste exercício, porque desde o primeiro momento, eu vou-me repetir muito, mas a verdade é que é a principal mensagem que podemos deixar. Desde o mês de abril, que o Governo tem sucessivamente anunciado planos, anunciado medidas, tem dito variadíssimas vezes que tem feito muita coisa, tem apresentado o impacto orçamental das medidas e nós não estamos a colocar nada disto na equação e muitas delas nós não concordamos, mas nós não estamos sequer a colocar isto na equação. Nós estamos a colocar duas medidas no meio de centenas de medidas, no meio de um orçamento de Estado que tem mais de 500 artigos ou várias centenas de artigos. Portanto, não sei onde é que nós vimos a intransigência por pegar em duas medidas que desde o momento da sua apresentação o Partido Socialista disse que eram erradas, e já agora uma delas não é o Partido Socialista, é toda a gente, menos o Governo, a dizer que é errada, que é do IRS jovem, e dizemos que estas duas medidas não podem estar na discussão, no diálogo para o Orçamento de Estado. Isto não é ser inflexível. Ser inflexível é se nós disséssemos, vamos conhecer o Orçamento de Estado, vamos avaliar o Orçamento de Estado todo e depois vamos dizer aquilo que queremos que saia e aquilo que deve ser substituído. Não é sequer esse o exercício que estamos a fazer. O Orçamento de Estado é do Governo, é o Governo responsável por esse Orçamento de Estado. O que estamos a fazer é dar este sinal também de disponibilidade e de responsabilidade também, como dizia, para com quem nos elegeu, para com quem quer a estabilidade no país, porque é isso que se quer, mas obviamente também tendo a responsabilidade de quem nos elegeu de colocar aqui duas situações que para nós são intransponíveis e que devem ser discutidas no meio, como referia, de centenas e centenas de propostas. Há muitos socialistas que não partilham a ideia sequer de admitir votar contra o Orçamento do Estado. José Luís Carneiro, Francisco Assis, Sérgio Sousa Pinto. Pedro Nuno Santos corre o risco de ficar isolado no Partido Socialista se votar contra este Orçamento do Estado? O nosso secretário-geral, o trabalho que está a fazer do Orçamento de Estado foi um trabalho para o qual foi mandatado numa Comissão Política Nacional do Partido Socialista. Portanto, sobre a questão do mandato e da posição formal do Partido Socialista, não há dúvidas de qual é o mandato e, portanto, não legitimado para o efeito. Mas, mais do que isso, aquilo que o Partido Socialista está a fazer, na verdade, é garantir também as suas convicções naquilo que é o trabalho que está a fazer. Acho que o Partido Socialista está unido em prol de um Orçamento de Estado que verdadeiramente responda às pessoas. Não há nenhum socialista que não queira isso e, portanto, é esse o trabalho que está a ser feito. O Partido Socialista não assumiu uma posição do não queremos Orçamento de Estado, vamos chumbar o Orçamento de Estado. Por isso é que estamos a dialogar, por isso é que estamos a discutir o Orçamento de Estado, porque achamos que é importante que haja essa estabilidade. Mas se este processo nós chegar não ao fim podemos... e o PS votar contra, acha que não vai haver vozes no PS que vão ficar incomodadas e que vão criticar Pedro Nuno Santos, porque estas pessoas que foram citadas, a posição delas é muito clara. Desde o início, antes sequer de conhecerem o Orçamento de Estado, sempre defenderam que o PS devia viabilizar este orçamento porque as eleições foram há pouco tempo e tem que ser dado tempo a este governo e, nomeadamente, existem também sondagens que dizem que as pessoas não querem para já eleições e o PS tem que ouvir também as pessoas. Exatamente. Portanto, o que eu pergunto é, se no chegado ao fim das negociações e se o PS votar contra,
Acha que vai ser pacífico? Não está a haver uma ala, por assim dizer, do Partido Socialista revoltada com a situação? Antes de mais, uma primeira nota, que o bom da democracia é que nós não pensamos todos igual. Aliás, PSD e CDS têm bastante histórico sobre isso, porque votaram contra todos os orçamentos de Estado, sem olhar para o papel, como diziam, e agora pedem a responsabilidade de se olhar para o papel. O Partido Socialista, na verdade, não está a fazer aquilo que PSD e CDS fazia e que agora mudaram de ideias e já não querem, já acham que não é um bom comportamento. Na verdade, nós também concordamos. O país quer essa estabilidade. Nós estamos a trabalhar com este diálogo para haver essa estabilidade. Não é pelo Partido Socialista que nós não teremos essa estabilidade e que não respondamos a estas várias dimensões. O que o Partido Socialista não faz e aquilo que o Partido Socialista, na sua grande maioria, diz, é que efetivamente nós não podemos prescindir daquelas que também são as nossas convicções. Nós temos um secretário-geral que foi eleito pelo Partido Socialista com um mandato, como referi, mandato relativamente ao Orçamento de Estado, que foi escrutinado também na Comissão Política Nacional para o início deste trabalho e que certamente também terá os passos quintos necessários para até ao final do Orçamento de Estado. Agora, aquilo que o nosso secretário-geral está a fazer, aquilo que o Partido Socialista está a fazer verdadeiramente é responder às várias preocupações também dentro do Partido Socialista. Ou seja, também, quer dizer, que na verdade é uma preocupação comum, que é de dialogar, de encontrar soluções para esse Orçamento de Estado. De decisão interna? É não, porque como eu referi, e esta é a mensagem mais clara que lhe posso passar, não é pelo Partido Socialista que o Orçamento não vai acontecer, portanto não há nenhuma divisão sobre o objetivo do Partido Socialista. Mas, por exemplo, de viabilizar o governo. Por exemplo, se não Sérgio Sousa tivermos, Pinto... é porque o governo, na verdade, não mostra a flexibilidade para podermos aprovar um Orçamento de Estado. Não será certamente pelo Partido Socialista. Mas, por Socialista. exemplo, Sérgio Sousa Pinto tem uma posição parecida com a de Marcelo Rebelo de Sousa, que é a fazer o PS ter feito, já se percebeu que não foi o caminho que escolheu, como fez o PST de Marcelo Rebelo de Sousa nos anos 90 com António Guterres, que é viabilizar sem negociar propriamente medidas. Responsabilizando-se. A linha que o Partido Socialista assumiu nesta negociação é clara e não foi essa. Como dizia, não pensamos todos igual. Já tivemos vários momentos na nossa história política onde se decidiu dessa forma, a seguir decidiu-se pela não viabilização sem olhar para o documento. Nós achamos que a posição mais responsável, o Partido Socialista, em conjunto, aquela que foi a posição considerada mais responsável, era trabalhar para uma solução em diálogo, para uma solução que viabilizasse o Orçamento de Estado, sem prescindir daquilo que é fundamental e que aqui repito, que é desta conjugação das convicções, mas com o interesse público, porque para nós prescindir disso era permitir que se gastasse já no próximo ano 1.500 milhões de euros entre IRS jovem e IRC. Sei bem que o IRC, o impacto que o Governo estima é mais para o ano seguinte, não vou entrar nessa discussão técnica, eu vou assumir este impacto para 2025, mas é usar esta margem orçamental para efetivamente responder ao interesse público com outras medidas, que, como dizia, não são medidas fechadas, mas que nós consideramos fundamentais para a população. Este foi o exercício que se fez. E volto a repetir a mensagem essencial. Não é pelo Partido Socialista que nós não teremos governo e, portanto, aí nós respondemos verdadeiramente à preocupação do Partido Socialista e já agora da população, que é aquela que nos deve mover na nossa ação política. Se chegarmos ao final deste processo, o orçamento for chumbado e houver eleições antecipadas, se Pedro Nuno Santos perde, tem condições para se manter no cargo de secretário-geral? Nós estamos a fazer quase aqui um exercício do orçamento, o diálogo não vai funcionar, vamos ter um orçamento chumbado, vai haver uma decisão de eleições e vai haver uma derrota do Partido Socialista. Não pode pesar. Pode pesar. E o secretário-geral tem sido muito claro sobre isso. O que tem que pesar é o interesse público e aquilo que é o nosso mandato. E o nosso mandato é para com os portugueses. Aquilo que pesa a cada momento é o projeto político que temos e que convictamente defendemos porque achamos que é o melhor para a população. No dia em que, para a decisão política, pesar todo este raciocínio vai haver um chumbo do orçamento, vão existir eleições antecipadas e o PS perder, nós verdadeiramente não estamos a cumprir o nosso mandato como ele deve ser cumprido. E, portanto, não deve ser isso que pesa na decisão neste momento e ainda bem que não é isso que pesa na decisão neste momento. O que pesa é só uma questão, é o interesse público, são as pessoas, são as medidas que nós consideramos fundamentais para garantir o bem comum nas várias áreas, na habitação, nos salários, nas pensões, na saúde. É para nós fundamental, é isso que nos move no momento de avaliar este Orçamento de Estado e nada mais do que isso, obviamente. Mas ainda no caso de não haver viabilização por parte do PS, o Presidente deve convocar eleições antecipadas? Essa pergunta deve ser feita ao Presidente. Não, é que é importante perceber o que é que o PS
pensa sobre isso? Se devia haver eleições antecipadas ou se o Presidente, por exemplo, podia insistir com o Governo para fazer outro orçamento com o Chega? Está a perguntar ao Partido Socialista se devíamos insistir para fazer outro orçamento com o Chega. Essa pergunta, obviamente, sobre a decisão soberana cabe ao Presidente da República. Nós temos ouvido já algumas afirmações do Presidente da República relativamente a este tema. Temos também um histórico daquilo que foi feito. Para nós, aquilo que nos parece é que o facto de não existir um orçamento de Estado não é necessariamente sinal de instabilidade. Nós já tivemos períodos onde vivemos com duodécimos e isso não implica uma estagnação daquele que é o trabalho que é feito por parte dos governos. E, portanto, aliás, no início deste ano tivemos precisamente um período em que vivemos por motivos... Acho que seria melhor vivemos em duodécimos do que irmos a eleições antecipadas. Eu, na verdade, não acho que não nos cabe a nós decidir pelo Presidente da República aquela que é a decisão. Para nós, tenho, e para nós é o que eu digo, para nós não há um cenário estanque. Quando tenho opinião, não estou a dizer que os únicos cenários é o orçamento aprovado ou eleições. Há outros cenários, e esses cenários... Quais são esses? Nós ouvimos, aliás, nos últimos 2 dias a dizer que, erradamente, que o país não poderia ter um PRR executado, por exemplo, dando este exemplo, se vivêssemos com duodécimos. E isto é mesmo errado. E nós já provamos que isto é errado, porque tivemos eleições no início deste ano e não foi por isso que o PRR não avançou. Ou seja, não há... É preciso também explicar que viver em duodécimos não implica que não haja uma continuidade nas políticas públicas. Eu dei o exemplo do PRR, mas não é estanque que seja apenas o PRR. Não há uma quebra naqueles que foram os compromissos assumidos por não haver orçamento de Estado. E já agora o próprio secretário-geral também disse que não era pelo Partido Socialista que não existiria um orçamento retificativo se dúvidas existissem, num cenário hipotético em que não houvesse um orçamento de Estado e em que vivêssemos em duodécimos, se dúvidas existissem relativamente a viver em duodécimos, que também não era pelo Partido Socialista que não haveria orçamento de E o Estado. Presidente da República respondeu a Pedro Nuno Santos dizendo que era um disparate. Como digo, eu não vou avaliar a posição e as opiniões de cada um, estou-lhe a transmitir aquelas que são as posições e a avaliação que nós fazemos do enquadramento. Mas volto à estaca inicial. Nós o que queremos verdadeiramente é dialogar com o Governo para que este Orçamento de Estado exista. Este é o cenário em que nós estamos comprometidos neste momento e que só não acontecerá se o Governo não quiser, e eu acho que já ficou bastante claro. Não será demais pedir a um Governo que continue a governar com o Orçamento de Estado do Governo anterior pelo 2º ano? Este ano, agora vai ser quase em jeito de provocação, mas este ano, com o Orçamento de Estado do Partido Socialista, foi possível, graças ao Orçamento de Estado do Partido Socialista, foi possível promover medidas com as quais concordamos, nomeadamente de valorização de determinados profissionais, e foi possível fazê-lo com o Orçamento de Estado do Partido Socialista, porque felizmente nós deixamos um orçamento equilibrado e que permitia esta margem orçamental de que temos falado nos últimos dias para estas medidas, e infelizmente também para muitas outras com as quais não concordamos. Portanto, não era, isto é quase jeito de provocação sobre o Orçamento de Estado. Aquilo que é importante neste momento é verdadeiramente fazer este diálogo para que haja Orçamento de Estado para 2025, o Orçamento de Estado apresentado pelo Governo e no qual nós apenas dizemos que há 2 medidas que não podem constar. E é nesse cenário que vamos trabalhar até ao fim para podermos ter um Orçamento de Estado de 2025, não podendo obviamente deixar de fazer esta nota sobre o orçamento deixado pelo Partido Socialista. As intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa nestes últimos dias ajudam ou dificultam o entendimento? Quer dizer, nem ajudam nem dificultam o entendimento. O diálogo está a ser feito. Também não adjetivo as minhas palavras. Estou a perguntar. O que eu estava. O que eu quero dizer, há pouco falávamos, o diálogo é feito entre o Governo e o Partido Socialista, é nessa esfera que deve ficar. Temos ouvido muitas opiniões, há pouco falávamos sobre se este ruído, e não falo, obviamente, no individualizo nestas declarações, mas em todas as vezes que falamos, neste momento estamos a fazer também parte desse ruído ao falar sobre o diálogo do Orçamento de Estado e a discussão do Orçamento de Estado, muitas vezes quanto mais seja, traz para o debate público os vários cenários em cima da mesa, as várias posições ou não intransigentes. Portanto, isto também, este diálogo aberto, muitas vezes, como falávamos há pouco, pode prejudicar publicamente, não espero eu, o diálogo que é feito, onde deve ser feito, que é entre partes, mas quanto mais não seja, cria ruído e muitas vezes
cria confusão em quem nos está a ouvir. Eu espero é que isto não traduza aquela que é a posição nas reuniões privadas. Preocupa muito mais as posições dos últimos 2 dias dos vários membros do governo que quase num jeito de pré-campanha estiveram sucessivamente a falar dos malefícios de não existir orçamento de Estado como se tivessem desistido do diálogo ou se não quisessem esse diálogo. Isso acha que o governo está mais. Desejoso de eleições antecipadas? Eu não queria entrar nos achismos, mas as intervenções dos últimos dias preocupam-nos, porque foram intervenções quase num cenário, num apelo aos deputados do PSD e do CDS para se arregimentar no fundo, para um período pós-chumbo do Orçamento de Estado. Foi o que ouvimos nos últimos 2 dias e, portanto, preocupa-nos. Não é nessa fase que estamos, não é nessa fase que queremos estar. O Partido Socialista aguarda a reunião que já está, aliás, marcada para esta semana e criar, aí sim, este ruído, este alerta, esta posição quase de falta de diálogo para com o Partido Socialista, quando ainda por cima é o Partido Socialista que aguarda. É normal a resposta por parte do Primeiro-Ministro, a oposição por parte do Primeiro-Ministro, quer dizer, é um ruído injustificável e, portanto, sim, preocupa-nos aquilo que aconteceu nos últimos 2 dias, que parece mais um movimento pré-campanha. Um toque-rebate do lado do PSD e CDS. Pois, da nossa parte foi um pouco inexplicável a posição destes últimos 2 dias. E o facto de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro não terem propriamente uma boa relação pessoal, acha que isso pode ser um fator que dificulta o diálogo entre os dois? Eu nem sei se têm boa relação pessoal ou não têm boa relação pessoal, não, a eles lhes cabe fazer essa aferição entre os dois. Estamos a falar de 2 responsáveis políticos, um primeiro-ministro, um líder da oposição e secretário-geral do Partido Socialista, não tenho dúvidas nenhumas que é nesse papel que trabalham e pelo menos não há sequer aqui uma sobreposição de posições e nem sei, como lhe digo, do ponto de vista pessoal, qual é o tipo de relação que têm. Marina Gonçalves foi a última ministra da Habitação do governo socialista. O atual executivo subiu o objetivo de construir 26 mil casas em habitação acessível, estabelecido pelo PS, para 59 mil. É um objetivo realista? Eu vou tentar. A discussão dos números na habitação é sempre muito difícil de explicar. Nós ouvimos ainda ontem o Ministro das Infraestruturas e da Habitação a referir que a grande prioridade era a habitação pública e nós não podemos dizer que somos contrários a esse objetivo da habitação pública, ainda bem que o PSD tem hoje uma posição diferente daquela que tinha no passado sobre a prioridade e ainda bem que hoje o PSD diz, o atual ministro diz que é algo que demora tempo, porque é sinal que agora, pronto, perceberam aquilo que tantas vezes nos diziam, porque é que não fazem mais rápido, depois bem, muitas vezes não é possível fazer mais rápido. Quando nós desenhamos as medidas para a habitação, seja para as famílias com menores rendimentos, que é nessa dimensão do anúncio das 59 mil, seja para o arrendamento acessível, nós desenhamos os programas de forma perene, dissemos isto inúmeras vezes, o que quer dizer que tivemos, obviamente, o PRR como uma oportunidade de financiamento a 100%, mas não limitamos estes 2 programas ao PRR. Tanto assim é que os programas são anteriores a 2020, antes da pandemia, e, portanto, não existiam para lá do PRR. E isto criou alguma confusão agora na leitura dos números, porque aquilo que o Governo, no fundo, diz é que vai cumprir aquilo que está, na verdade, na lei, que é dar resposta a todas as famílias que estão identificadas. Nesse caso em concreto, que são as famílias com menores rendimentos, é o programa Primeiro Direito, as famílias que estão identificadas nas estratégias, que são muito mais que essas 59 mil, e o próprio Governo já o disse, aliás, no número atualizado, penso que falava de mais de 100 mil famílias que estavam previstas nesses acordos, que são assinados com os municípios. Não, essas 59 mil que o Governo anunciou é para o programa Primeiro Direito, que são as famílias com menores rendimentos, que depois devem ser complementados, aliás, com uma medida que o Partido Socialista apresentou agora para o Orçamento de Estado, que era precisamente para as respostas para a classe média, que é fundamental e que não estão nesses primeiros números. Nós concordamos, são objetivos ambiciosos, são construir e reabilitar demora o seu tempo, agora nós não podemos prescindir desse objetivo. E, portanto, achando que é ambicioso, acho que é necessário, é fundamental que ele exista. Há uma novidade, efetivamente, nas percentagens de financiamento que estão na lei, face àquilo que foi o anúncio do Governo, porque há um acréscimo no financiamento a fundo perdido, mas permita-me dizer que me preocupa, ainda que seja ambicioso, ficarmos só nas 59 mil.
porque as 59 mil são candidaturas que já estão pelo menos em projeto e já estão junto do IRU, já são conhecidas. É preciso perceber o que se faz a todas as outras que estão neste momento a ser feitas pelos municípios e que não tenho dúvidas que chegarão e que não estão nesta contabilização, mas que está previsto na lei o seu financiamento e, portanto, concordando com o objetivo de continuar a financiar, porque na verdade foi o compromisso assumido quando se fez o decreto-lei em 2018 e estamos a cumprir a lei, é importante que esse objetivo, que é ambicioso obviamente, continue. É importante também, como dizia, que se compatibilize com aquele que é o investimento para a classe média. E já agora para o alojamento estudantil. Daí nós também termos posto essa dimensão nas propostas, com a margem orçamental que temos apresentado nas várias propostas também esta dimensão da classe média. A medida de isenção do IMI para jovens tem sido uma das mais abordadas pelo Governo, lançadas pelo Governo da AD. Acha que foi contraproducente? Acha que aumentou o preço das casas? Do IMT, não é? Sim, do IMT. Bom, nós, ao longo essa discussão é uma discussão muito antiga, nós temos, ao longo dos últimos anos, temos discutido quais seriam as medidas mais eficazes, também neste equilíbrio que é preciso fazer sobre o objetivo da medida. É um bocadinho a discussão que tínhamos de IRC e IRS jovem, sobre o objetivo da medida e a execuibilidade desse objetivo com a medida. Esse é mais para nós, sempre avaliamos assim, nós entendemos que era uma opção do Governo e, portanto, não devíamos colocá-la em causa, que fosse, obviamente, posta em prática. Não entendemos, foi o ato de fé, como aliás temos assistido variadíssimas vezes, o ato de fé de nós sabemos, até achamos que vai aumentar o preço da habitação, mas queremos na mesma fazer esta medida, porque esta medida na verdade não chega de forma transversal aos jovens, chega ainda assim a quem consegue aceder a uma habitação a preços obviamente que não são compatíveis com a grande maioria dos jovens e que têm um reflexo direto nos preços, como aliás verificamos no segundo trimestre deste ano, já tivemos acesso aos dados e portanto verificamos isso mesmo, embora não seja a aplicação direta destas medidas, porque elas só entraram em agosto, é também o comportamento já do mercado natural e que nos preocupa. Mas como digo, a mim preocupa-me muito mais ser um ato de fé, nós estarmos no momento em que temos um aumento de custos que não é de hoje, é um aumento de custos que vem de trás, que façamos um conjunto de medidas, que nós já o dizíamos no passado e continuamos a dizer, que vai obviamente promover aqui um aumento dos preços e na verdade, e este é o essencial, a perda de receita associada não permite chegar àquele que é um princípio fundamental para nós, que é que a medida chega a todos. Esta não é uma medida que chegará certamente a todos. Acha que foi populista? Não, eu gosto de acreditar que quando se apresenta tem-se a convicção que a medida vai resolver alguma coisa. Nós muitas vezes, esta coisa do ato de fé, bom, se fosse connosco, sei bem o que é que se diria sobre o ato de fé, sei bem como é que foi a discussão sobre mais habitação. Mas há uma convicção de que a medida pode ajudar os mais jovens. Há aqui uma diferença mais do que populista, eu não a vou adjetivar como tal, porque não acho que seja isso, é mesmo uma visão diferente da forma como resolvemos problemas e já agora a quem é que queremos chegar quando definimos medidas. É que verdadeiramente para o Partido Socialista as medidas devem ser transversais, devem chegar a todos, não devem distinguir em função do rendimento. E temos assistido a várias medidas, e essa é mais uma delas, onde a medida tem um objetivo que é limitado a quem é que se chega e já agora tem um efeito, no fundo, contraditório com esta transversalidade e, sobretudo, com aquela que é uma dimensão de maior preocupação, que é a classe média e as famílias com menores rendimentos. Mas aí é uma visão diferente da forma como podemos chegar ao problema, não adjetivaria de todo como uma medida populista, adjetivaria como uma visão diferente daqueles que são os problemas da sociedade e como resolvê-los. Enquanto Ministra da Habitação também tomou várias medidas, arrepende-se? Há medidas que tomou na altura e que percebeu depois que não tiveram efeito, porque a área da habitação é uma das áreas em que António Costa é mais criticado por ter ficado aquém daquilo que prometeu. Portanto, o que lhe perguntava era se também teve essa dificuldade, algo que se tenha arrependido que não tenha resultado. Convictamente digo-lhe não de todo. Eu acho que há um exercício de honestidade que devemos fazer desde o início da construção das políticas de habitação. Nós hoje fomos criticados porque começamos um trabalho que nunca ninguém tinha feito. Aquilo que António Costa se propôs, antes mesmo de eu ser sequer secretária de Estado no Governo em 2015, foi de repente fazer, e bem, uma política de habitação que fosse semelhante nos seus princípios, já que fazemos para a Escola Pública para o Serviço Nacional de Saúde, porque ela não existia, nós não tínhamos uma política estruturada de habitação, nós não tínhamos uma lei de bases, não tínhamos uma nova geração de políticas de habitação, não tínhamos programas perenes de investimento público ou de medidas de apoio, a não ser
exceção feita ao Porta 65, que já existia em 2015. Aquilo que foi sendo feito foi precisamente o pensar a habitação nos primeiros momentos e depois construir estas políticas públicas. E nessa construção, e é esse o exercício da necessidade que falava, nós fomos identificando questões que era preciso melhorar, que era preciso modular, que era preciso responder para tornar as medidas mais eficazes, seja nos apoios mais diretos, e por isso é que fomos construindo depois um apoio extraordinário à renda, o arrendar para subarrendar, conjunto de instrumentos que ainda estão em vigor neste momento. Fomos construindo, porque achamos que era necessário, lá está, avaliar e melhorar esses instrumentos, como o Porta 65, e ao mesmo tempo continuar a focar-nos no parque público sem prescindir, e é uma dimensão que estava muito presente no Mais Habitação, da parceria que é fundamental, seja com o setor cooperativo, seja com o setor privado, porque eles são parte da solução. Não há aqui, aliás, a discussão foi muito feita ao longo dos últimos anos do antagonismo entre público, privado, cooperativo, quando na verdade devem ser todos parceiros na construção desta política pública. E portanto, se me pergunta o que é que ao longo do tempo eu tinha mudado, nós fomos mudando a legislação em função daquilo que era a legislação e algumas medidas que ajudasse a fazer um balanço de algumas dessas medidas do Mais Habitação, nomeadamente essa do arrendar para subarrendar, por exemplo. Eu não consigo fazer um balanço, recordo que desde março que não estou no governo. Mas mesmo da sua responsabilidade, porque Sim. essa medida, por exemplo, foi quase residual, não teve impacto quase nenhum enquanto foi ministra. Com base em que objetivo? O último dado que eu tenho aqui foram identificadas 320 casas. Nós tínhamos um destas, 100, só 100 eram privadas, as outras eram casas do parque público. Eu perguntei-lhe o objetivo precisamente porque nós definimos, nós quando fazemos um programa novo, o pior que podemos fazer é quando o construirmos, acharmos que ele vai ser eficaz no dia seguinte, porque não vai. As políticas de habitação, mesmo aquelas que implicam esse trabalho, no caso do arrendar para subarrendar, é com habitação já existente, mas implicam um trabalho que não é no mês seguinte que se vê resultados, e portanto implicam, a definição da legislação, 2, a execução depois dessa legislação, e só no terceiro momento é que nós vamos ter verdadeiramente os concursos para a atribuição das habitações. Esses programas foram, agora é o exercício de memória, mas junho, julho do ano passado foi quando eles entraram em vigor, a legislação entrou em vigor, portanto há esses passos todos de identificação das habitações nas parcerias com as várias entidades, depois o lançamento dos concursos e a atribuição das habitações. Até março, eu agora não lhe consigo dizer o número de cor porque iria mentir certamente, mas eram várias as dezenas de habitações que já tinham sido colocadas a concurso no objetivo que tínhamos definido. Aliás, deu aí um número que até era para lá do objetivo, não foram essas todas colocadas sim, porque era com as do Parque Público, estava a dizer das do Parque Público. 100 porque privadas, nós temos 220 públicas. Porquê? Porque nós tínhamos também aqui uma conjugação de várias dimensões de objetivos e de enquadramentos das nossas instituições, do nosso parque público, que não é igual. Uma coisa é o parque público direto, outra coisa são instituições que têm a rentabilidade do seu patrimônio. Este apoio não ficou muito aquém? Porquê? Mas aquém de que objetivo? É porque essa é a questão. Eu obviamente que as perguntas são para mim, sou eu que as tenho que responder. Mas nós somos muito, muito rápidos a fazer a avaliação das medidas quando as medidas têm agora 1 ano. A avaliação, acho eu que não se faz num mês nem 2 eu nem tive, não tive a possibilidade de fazer sequer a avaliação no final do ano de execução das medidas, mas o objetivo que nos propusemos, no máximo pode-me dizer, atrasou no objetivo inicial que nos propusemos. Nós não achamos que o arrendar para subarrendar ia resolver um problema. Achamos que mais 10, mais 20, mais 100 habitações no mercado a preços acessíveis podia complementar outros instrumentos e que eram fundamentais para podermos continuar a mitigar os problemas de habitação, com medidas que são, permita-me dizer, conjunturais. Não são soluções estruturais para o problema do arrendamento, e sempre o dissemos. E nós, até março, pusemos várias habitações, também essas do Parque Público, que não podiam ir pelo regime normal e que aqui, com este instrumento, tiveram essa possibilidade de ir, habitações no mercado de arrendamento que sem esse instrumento não estariam. Coisa diferente, e agora também lhe deixo pergunta para próximas entrevistas, é o que aconteceu depois de março, porque eu não houve uma habitação a ser colocada a concurso desde março por parte do Iru. Portanto, nós não temos nenhum concurso aberto sobre o arrendar para subarrendar. Eu posso responder
sobre aquilo que foi feito até março, e não considero que seja um fracasso 8 meses ou 9 meses depois de uma medida entrar em execução. E quando eu digo entrar em execução é mesmo legislação, definição de procedimentos, articulação com privados e entidades de Estado, lançamento de concursos e atribuição de casos. Não considero de todo que seja um insucesso e que não tenha funcionado quando 9 meses depois temos várias dezenas de casas entregues às famílias. Não me vai ouvir certamente a dizer isso. Obviamente podemos fazer a avaliação e devemos fazer essa avaliação de forma espaçada, cada ano, eu até acho que um ano é sempre pouco tempo para podermos fazer essas avaliações e percebermos que devemos continuar instrumentos ou melhorá-los. Agora, esse é um instrumento onde nós tivemos resultados. Nós tivemos várias famílias que tiveram acesso a uma habitação digna a partir desse instrumento. E quanto a outro apoio, por exemplo, que era a bonificação parcial de juros, tem ideia se chegou a muitas famílias ou não? Já não lhe consigo dizer, até porque ela não estava com o meu Ministério, portanto não lhe consigo dar esses números, mas na altura a bonificação de juros veio num período de aumento da inflação, de aumento das taxas de juros, e portanto foram medidas muito pontuais, exatamente, e para responder a um período difícil. E foram medidas que chegaram às famílias. Já não tenho os números, permita-me, não lhe consigo dar os números de qual foi o resultado naqueles meses. Posso-lhe garantir que elas foram muito importantes para as famílias, mas como digo, essa medida foi uma medida que foi criada, como outras, aliás, para responder a um período muito particular do nosso país, com um aumento brutal das taxas de juros e que significou para muitas famílias garantir a continuidade do pagamento das suas habitações. Agora já não lhe consigo dizer como é que ficaram os números, quais são os números da medida. Há uma proposta do Governo que foi aprovada na Generalidade e está no Parlamento, que tem a ver com melhorar as regras dos contratos para acelerar a construção de casas no âmbito do PRR. O PS concordou em aprovar, prometendo apresentar propostas de alteração. Uma das coisas mais polémicas que esse regime tem, por exemplo, é a isenção de visto prévio do Tribunal de Contas. Já o PS tem propostas para acrescentar a essa discussão? Essa discussão é uma discussão muito, muito interessante para nós, porque é mais um exemplo de como PSD e CDS de repente mudaram a sua posição. Já nem sei em que ano é que nós começamos essa discussão no Parlamento, com a primeira alteração ao Código dos Contratos Públicos e depois com o PRR, com um conjunto de medidas. Tivemos sempre da parte do PSD uma posição de muita intransigência para conseguir aliar algo que é difícil de fazer, mas é um trabalho importante de se fazer, aliar a necessária transparência do processo e acompanhamento do processo com a celeridade que tanto falamos e que é tão importante em áreas fundamentais como é a da habitação, mas não só a da habitação. E foi para nós muito interessante ver esta nova posição por parte do PSD, e o Partido Socialista não podia ser diferente daquilo que foi no passado. Todas as medidas que permitam fazer este equilíbrio, nós estaremos do lado da solução. E por isso é que acompanhamos a iniciativa e dissemos que na especialidade iríamos, nomeadamente, ouvir as entidades que teriam aqui algum papel a dizer. Para nós, aquilo que está vertido naquela proposta de lei é verdadeiramente esse equilíbrio. Porquê é que eu digo isto? Porque nós não é uma desvalorização do papel do Tribunal de Contas, não é uma desvalorização do cumprimento, neste caso até dos tribunais, porque há também um conjunto de medidas relativamente aos tribunais administrativos. O efeito suspensivo. Exatamente, das impugnações. Exatamente, o levantamento do efeito suspensivo, para fazer um processo mais célere, porque nós não prescindimos do trabalho destas entidades, apenas temporalmente compatibilizamos a necessária celeridade com a intervenção destas entidades. É apenas isto que esteve na base, aliás, da discussão de muitas das medidas do passado e que está neste processo. Aquilo que nós dissemos na discussão na Generalidade é que devemos também pedir, dentro também da urgência destes problemas que eu entendo que existam, e nós somos também solidários com isso, ouvir essas entidades, e é precisamente esse o trabalho que tem que ser feito o mais rapidamente possível, também quase em jeito de... O Governo queria que aquilo fosse tudo votado no mesmo dia. Queria, nós entendemos, e nós não temos da nossa parte, para que não haja para que não pareça que o Partido Socialista está a atrasar. Não tem a ver com atrasar, e aliás, nós até hoje está a ser discutido isso na Comissão, precisamente as diligências, temos total disponibilidade para fazer este processo o mais célere possível. Isso não deve prescindir verdadeiramente desta audição também das entidades que estão envolvidas, que podem trazer contributos úteis para este debate, e foi isso mesmo que pedimos. Nós pedimos um conjunto de Não, nós neste momento pedimos as audições mas faremos isto é quase um calendário aqui apertado, mas queremos primeiro ouvir os parceiros, perceber também se há melhorias a introduzir, disponíveis para fazer esse trabalho, mas também queremos ouvir as entidades envolvidas, nomeadamente a ANPP, o Tribunal de Contas, para podermos depois sim não há riscos fazer esse nesta trabalho. Simplificação de procedimentos?
Os riscos estão sempre, qualquer alteração legislativa traz sempre riscos associados o necessário escrutínio. Eu diria que há um equilíbrio... Mas aqui é riscos mesmo de transparência. De transparência, de conformidades... Não há nenhuma... Ninguém prescinde esta legislação. E às vezes eu acho que há uma... estou quase aqui a defender o diploma do governo, mas acho que é importante também fazer esse esclarecimento. Não há aqui um prescindir de regras de segurança, de regras de procedimentos de contratação. Não, porque não há nenhum. Isso é muito importante que não fique essa ideia, porque não se está a prescindir de regras do ponto de vista de investimento. Aqui tem mais a ver até com a área, com os concursos públicos para construção, para reabilitação, nas várias dimensões do PRR, não se prescinde de nenhuma fase. Aquilo que se faz é mesmo compatibilizar temporalmente as fases. O levantamento do efeito suspensivo já existia na lei. Já foi utilizado por várias entidades públicas. Aquilo que se faz é definir um procedimento que seja compatível com quase uma diminuição de prazos em que é tomada a decisão. E não é, volto a dizer, não é uma crítica ao momento da tomada de decisão, porque ou a quem toma a decisão, porque não é isso que está em causa. É nós compatibilizarmos esse momento com a continuidade de projetos que são fundamentais. O mesmo se diga relativamente ao Tribunal de Contas. É importante que o Tribunal de Contas se pronuncie, é importante que faça esse escrutínio, mas é possível na legislação encontrarmos aqui um equilíbrio entre a sua pronúncia e o seu escrutínio e aquele que é o calendário, o tempo que demora a fazer estas operações, permitindo que elas quase funcionem em simultâneo, porque não há um prescindir da atuação de nenhuma dessas entidades como não houve no passado. Mesmo quando se isenta de visto prévio, que aliás permita-me dizer que já há algumas operações que estão isentas, não têm a ver com este diploma, o Tribunal de Contas há uma obrigatoriedade de remissão destes contratos para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas faz esse escrutínio numa fase posterior e felizmente não temos tido situações, há de acontecer, faz parte da nossa... não estou a dizer que todos os processos estão sempre todos corretos. Nós temos decisões do Tribunal de Contas, aliás, o próprio Tribunal de Contas não existe sucessivamente. São poucas as decisões do Tribunal de Contas de recusa do visto Tribunal do visto Tribunal de Contas, não é? Portanto, é bom sinal, é sinal que esse escrutínio, que é o trabalho que as entidades fazem, está correto e de acordo com os parâmetros. E nós não prescindimos desse trabalho do Tribunal de Contas. Então há grande sintonia nesta matéria entre PS e Governo. Há sobretudo da nossa parte, falávamos há pouco de diálogo, há sobretudo, não vai ser pelo Partido Socialista que o PRR não se vai cumprir. Nós não vamos fazer aquilo que se fez no passado, quase numa tentativa. Aliás, eu fiz esse debate no Parlamento e ouvi um deputado a dizer, agora já não sei a expressão em concreto, que dizia que esperava que os partidos, não foi esta expressão, mas quase, que não fizessem táticas políticas, acho que era esta expressão, táticas políticas para impedir o cumprimento do PRR. E eu devolvi dizendo que ficava com muita pena que houvesse agora uma assunção por parte do PSD de que foi isso que fizeram no passado, porque é assumir que foi isso que fizeram quando impediram muitas vezes estas medidas. Da parte do Partido Socialista nós não as vamos fazer. Temos obviamente uma preocupação deste equilíbrio, deste escrutínio e desta transparência que é importante, mas achamos que há um caminho ainda que é feito neste diploma de compatibilizar também com a necessidade de dar mais celeridade e por isso nós estamos mesmo do lado da solução e o PRR é fundamental para o país, era e continua a ser e portanto o Partido Socialista estará sempre desse lado da solução. Chega ao fim mais uma edição do Hora da Verdade, programa de entrevistas em parceria entre a Renascença e o Jornal Público, esta semana com Marina Gonçalves, ex-ministra da Habitação, dirigente socialista e deputada do PS. O cuidado técnico desta entrevista esteve a cargo de Rui Glória, o vídeo de Marta Pedreira Michão, as fotografias do Daniel Rocha. Esteve também conduzida a entrevista por Helena Pereira e por mim, Tomás Anjinho Chagas. Obrigado. Muito obrigada.